Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar um dos salmos, como na verdade todo saltério, né? Mas esse aqui tem uma conotação especial para nós cristãos. O Salmo 22. Salmo 22 é uma das maravilhas do Velho Testamento, uma das expressões proféticas, messiânicas mais intensas, né, do Velho Testamento. Então vamos lá, Salmo 22 fala sobre o sofrimento e vitória do Messias. É um salmo de Davi, que a gente pode também chamar o Salmo da Cruz. Ele pode ser também chamado Salmo da Cruz. Vamos ler o salmo então, Salmo 22. Ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Oremos ao Senhor.
Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, de toda bondade, de toda justiça e santidade, a Ti nós adoramos nessa manhã. Adoramos porque reconhecemos que Tu governas sobre todas as nações, porque Tu és soberano e os Teus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Senhor, agracia-nos, Senhor, com o Santo Espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos extrair desse texto aquilo que o Senhor quer ensinar à Tua igreja neste momento. Pai, edifica-nos na Tua verdade, Senhor, através das verdades que contém nesse escrito de Davi. Senhor, como profeta que foi, que Davi possa nos ensinar, e que coopere com ele o Teu Espírito Santo nesta manhã, porque sem ele nada podemos. Ensina-nos, Senhor, a aplicar também essas verdades na nossa vida, e assim, por fim de tudo, venhamos a glorificar o Teu nome. Tudo isso nós Te pedimos, com esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo de Davi é realmente um salmo que nos deixa aterrados ou aterrorizados, vendo alguns detalhes, principalmente pela aplicação ou pela junção que nós vamos fazer com a realidade ocorrida na pessoa de Jesus Cristo, como também nos deixa encantados com aquilo que é o resultado final desse sofrimento messiânico. Esse salmo realmente é uma pérola que nos ajuda a gente entender a grande soberania de Deus, o propósito, o princípio de Deus, o plano de Deus eterno, desde todos os tempos, os acontecimentos que nós vamos ler nessa manhã, que nós vamos aplicar, e principalmente sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são coisas maravilhosas, né? Que é um plano que já estava no coração do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, desde toda a eternidade. Não há como a gente dizer assim, foi em tal momento que Deus resolveu fazer isso tudo. Não tem como a gente dizer isso. São coisas grandes demais. Quando a gente estuda a criação, a gente fala, Deus é poderoso, porque Ele criou tudo. E hoje, mais do que nunca, com a ciência avançada, a gente vê a grandeza de toda a criação. E quando nós falamos de criação, aquilo que é terreno, isso é uma gota num oceano. Porque quando os cientistas estudam todas as galáxias e vão estudando e vão vendo, hoje não tem mais como analisar, equacionar, medir distâncias em torno de galáxias e fora da nossa galáxia. Eles não podem mais visualizar isso, e eles usam instrumentos mais avançados ainda. Hoje já não é mais ver as coisas com os telescópios super poderosos, mas é ouvir o som que vem do universo. E com esse som que eles recebem, não sabemos de que maneira, são coisas avançadas demais para o nosso entendimento tão leigo da ciência, mas é uma grandeza imensa, que os próprios cientistas não conseguem chegar a lugar nenhum. Então toda essa grandeza da criação, ainda assim, é muito pequena em relação à grandeza da redenção. O plano da redenção sobrepuja tudo isso. Quando nós olhamos lá pensamos em conhecer alguma coisa sobre o universo criado, a gente se espanta pela grandeza de tudo isso, pela maravilha, por aquilo que eles nos transmitem que são incompreensíveis. Mesmo ao mais estudioso dos cientistas, mesmo aos aparelhos mais sofisticados que algum país possa ter para analisar tudo isso, não chega aos pés da compreensão do que aconteceu na cruz de Cristo. Não compreendemos, porque ali, quando se fala de criação, fala de algo que está fora da trindade, da divindade.
quando se fala de redenção, fala-se exatamente da divindade. O que ocorreu com a divindade. Então Davi, ele fala aqui de uma maneira poética, mas uma maneira precisa, e uma maneira detalhada, que vamos estudar nessa manhã, vamos ver o que a gente pode extrair nessas palavras de Davi. Então, quando ele diz ao mestre de canto, no título, ao mestre de canto, segundo a melodia Corsa da Manhã, o que nós entendemos que o mais provável é que seja uma melodia bem popular entre os judeus. Essa melodia Corsa da Manhã, talvez era uma melodia popular, que acompanharia a letra proposta por Davi, seu autor. Então era uma melodia bastante conhecida dos judeus, e eles colocariam a letra de Davi sobre aquela melodia para cantar. E cantando eles iam decorando ou se familiarizando com essas verdades. Aquilo ia entrando para dentro deles. Então, mais uma vez, aqui a gente vê nos Salmos o recurso musical como instrumento didático, né? Como instrumento de educação e de ensino. Não há exatidão não há exatidão se Davi escreveu quando já desfrutava de paz em seu reinado, ou se ainda estava sob perseguição de seus inimigos. O que se tem certeza, porém, é que ele descreve pensamentos de alguém que conhece as dificuldades e perplexidades e sofrimentos da vida. Então não se sabe exatamente se Davi estava tranquilo, sentado no seu trono ou no seu escritório para escrever esse cântico, ou se foi antes disso, no meio às grandes lutas que Davi passou. Mas a gente entende que ele pôde descrever bem, como alguém que sabe o que é sofrer. Isso, quando nós analisamos dessa maneira, a gente pode ver também que a mesma profecia, ou uma profecia bastante semelhante à de Davi, está no livro de Isaías, capítulo 53. E no versículo 3 de Isaías 53, que é quase que a gente pode fazer um paralelo entre o Salmo 22 e Isaías 53, a gente vê que Isaías menciona no versículo 3 que ele, o Messias, a pessoa de quem Isaías profetiza ali, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías não estava falando dele, mas ele estava falando de outro, estava falando do Messias, ele estava profetizando a respeito do Messias. Então isso encaixa perfeitamente no nosso salmo nessa manhã. Esse salmo também é um salmo profético e messiânico, ou seja, que aponta claramente para Jesus. Os termos que Davi usa aqui, irmãos, não nos deixam dúvidas a respeito dos fatos ocorridos, especialmente nos momentos de prisão, de sofrimento, de açoites e de crucificação principalmente, e da morte de Jesus na cruz. Não deixam dúvidas. Então é um salmo profético e messiânico, porque ele aponta para Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo de Deus. Davi experimentou, é verdade, mas apenas uma sombra do que Jesus provou. E sem pecado. Davi era pecador, experimentou sofrimento. Muitos deles por causa dos seus próprios pecados. Totalmente diferente de Jesus, que sofreu sem pecado. Então, Davi não estava falando dele. Embora ele possa, algumas passagens, alguns trechos podem ser lançados nas costas de Davi, como se ele estivesse sofrendo aquilo, mas de longe, Davi não era essa pessoa detalhada nesse salmo. Exatamente não era. Davi não sofreu um abandono total, por exemplo. Ele não sofreu um abandono total de Deus como Jesus, por exemplo. Então, ele fala de outro. Davi está falando de outro. Por exemplo, se você pega o Salmo 37, versículo 5, o Salmo de Davi, o que é que Davi fala no Salmo 37, versículo 25? 37 e 25. Davi fala assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Embora em outros salmos Davi mencione: Senhor, me sinto desamparado.
Mas ele mostra depois: o Senhor veio ao meu socorro. Então o momento de desamparo foi curto, em relação ao sofrimento de Jesus Cristo. Então, tudo isso nos mostra: Davi está profetizando, Davi está falando de outro, Davi está apontando lá para o futuro, Davi está falando de um Messias, está falando de alguém que ainda não vivia em sua época. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, de 29 a 31, que, se Deus permitir, vamos estudar nessa noite, o apóstolo Pedro diz lá em Atos, de 29 a 31, que o patriarca Davi era profeta. Pedro chega a mencionar, e o nosso patriarca Davi, sendo profeta, ele previu o que aconteceria com Jesus. Então, Pedro, se você quiser anotar para conferir, nós vamos ler, porque senão nós vamos atrasar um pouco o estudo nessa manhã, que é um pouco longo. Então, nós vemos aqui, de 29 a 31, do capítulo 2 de Atos, Pedro admite que Davi era profeta. Sua profecia neste salmo data aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, Davi escreveu o Salmo 22. Suas palavras vão além de um espectador relatando os fatos ocorridos diante dos seus olhos. É um pouquinho diferente daquilo que Lucas fez. Vocês se lembram quando nós estudamos semana passada a respeito do Evangelho de Lucas e do livro de Atos que Lucas escreveu, que ele fez uma pesquisa acurada, uma investigação acurada, ele foi atrás de informações, ele relatou tudo aquilo, mas ele não foi testemunha da maioria das coisas que ele escreveu. São confiáveis porque são frutos de várias testemunhas, inclusive apostólicas, que Lucas entrevistou. Então o relato de Lucas, ele está contando fatos que ele pesquisou, e ele recebeu essas informações, cruzou dados, viu o que era verdadeiro e escreveu o que era verdadeiro. Aqui, meus irmãos, Davi está indo muito mais do que isso, muito mais do que fatos ocorridos, como um espectador que está olhando fatos diante dos seus olhos, mas as palavras de Davi no Salmo 22 exprimem o sofrimento da própria pessoa martirizada. Ele conta o que passaria na mente de Cristo durante as 6 horas de sofrimento na cruz, como o próprio Espírito de Cristo falando. Vocês percebem quando ele fala, no primeiro versículo principalmente: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está falando assim: eu ouvi o Messias gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: eu grito. Davi não gritou isso por conta dos seus sofrimentos, mas foi exatamente o grito do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, muito mais do que um relato, é uma expressão viva. O Espírito de Cristo estava usando a mente, o coração e a boca, e especialmente as mãos de Davi para escrever esse salmo, para relatar o que Jesus iria passar, iria falar, iria sofrer na cruz. Então isso é muito grande para nós, meus irmãos, isso é muito grande. É muito grande. Isaías relata, no capítulo 53 de Isaías, ele relata como se fosse alguém contando de um outro, de um terceiro, uma terceira pessoa. Ele conta o fato do servo sofredor, Isaías 53. Aqui Davi fala como se fosse ele mesmo sofrendo. Percebem a diferença? A grandeza da diferença? É como se Jesus estivesse ali, usando a mente, o coração e a boca de Davi para falar isso. É o Espírito de Cristo falando através da boca de Davi. É interessante que a gente entende que são 6 horas de sofrimento na cruz, como o próprio Espírito de Cristo falando. E eu queria só a nível de curiosidade, mas é importante também a gente entender, porque a gente começa a ler, quando a gente vê toda essa passagem nos 4 evangelhos, a gente vê ali uma diferença de numeração de horário, de tempo.
Então, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles usam a contagem de tempo judaica. João usa a contagem de tempo romana, que é igual à nossa hoje. Por exemplo, o tempo romano, a contagem de horas do dia romana é igual à nossa. Quando João fala que a hora sexta, por exemplo, João 19, 14, ele diz que naquele momento, no versículo 14 do capítulo 19 de João, do Evangelho, ele diz que ali terminou o julgamento e a conversa que Pilatos teve com Jesus. Encerrou a hora sexta, que é 6 horas da manhã no nosso horário. 6 horas da manhã terminou o julgamento, o interrogatório de Pilatos. E às 6 horas da manhã, Jesus foi encaminhado para a crucificação. Ele passou pelo sofrimento do açoite, de todo aquele sofrimento que ele sofreu antes da crucificação. Então, às 6 horas da manhã. Na contagem de Mateus, Marcos e Lucas, é uma contagem judaica. Então, eles mencionam que, eles falam da hora terceira, principalmente Marcos, capítulo 15, versículo 25, fala que a crucificação ocorreu na hora terceira. Na terceira hora, que é 9 horas da manhã no nosso horário. Ao meio-dia, Marcos diz que houve trevas na hora sexta. Na hora sexta, que no nosso horário seria meio-dia, diz que houve trevas sobre toda a terra. Marcos 15, 33. E em Marcos 15, 34... que Marcos chama da hora nona, que para nós seria às 3 horas da tarde, Jesus clamou, isso que nós vemos no versículo 1 aqui, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então você conta aí, da terceira hora judaica, até a 9ª hora judaica, quando Jesus expirou, depois desse clamor, são 6 horas. 6 horas de extremo sofrimento. O Salmo 22 também pode ser dividido em 2 partes, e nós vamos correr nessas 2 partes para poder extrair o máximo possível dessas 2 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 21, nós vemos que Davi descreve o espanto do sofrimento do Messias pelo seu povo. É uma coisa que espanta a gente. Assustadora. Os 21 primeiros versículos desse salmo, do 1 ao 21, eles falam então do espanto do sofrimento do Messias pelo seu povo. Que se você quiser fazer uma conexão em casa, você pode pegar essa primeira parte, que vai do versículo 1 até o 21 do Salmo 22, e você vai fazer uma analogia ou uma comparação com Isaías 53, de 1 a 9, quando Isaías também relata o sofrimento do Messias. A segunda parte do Salmo 22, que vai do versículo 22 até o versículo 31, até o fim, nós vemos o encanto da vitória do Messias imputada à sua igreja. Nós vemos o propósito consumado, quando Jesus gritou, está consumado, e rendeu o seu espírito. Então nós vemos a consumação da obra redentora de Jesus Cristo, do versículo 22 até o versículo 31, e você pode comparar com Isaías 53, de 10 a 12, quando Isaías mostra que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo? É ver a sua noiva, a sua igreja, como realidade na terra, um povo eleito que viveria para a glória do seu noivo, do seu Deus, e ele se alegraria com os frutos do seu penoso trabalho, diz nos 3 últimos versículos de Isaías 53. Então vamos lá, vamos à primeira parte do Salmo, o espanto do sofrimento do Messias pelo seu povo. Então Davi descreve a experiência dolorosa de Cristo em seu martírio. Nós podemos chamar esse sofrimento de as dores da cruz.
Nessa primeira parte, então, nós vamos ver as dores da cruz, que são três dores. Jesus Cristo, o Messias, experimentou aqui, nesse trecho que Davi relata para nós. 3 dores. A primeira dor é uma dor existencial. A segunda dor é uma dor moral. E a terceira dor é uma dor física. Interessante que Davi relata mais sobre a dor física, com mais detalhes, que nos parece mais chocante, que nos parece até mesmo que nos escandaliza, vendo o Filho de Deus passando por algo um sofrimento tão grande, algo tão baixo. Paulo relata isso em Filipenses capítulo 2, quando ele se esvaziou, assumiu a forma, deixou a sua glória por um momento de Deus, e como homem também se esvaziou, e foi o mais desprezado entre os homens, e ele diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e essa morte e morte de cruz era a morte mais vergonhosa que qualquer um naquela época poderia passar. Somente os mais baixos criminosos passavam pela morte de cruz. Haviam outras mortes mais honradas, se a gente pode dizer assim, tipo enforcamento, tipo decapitação e outras mais, né? Até mesmo o empalamento era mais digno do que a crucificação. A crucificação era a mais terrível de todas as mortes. Então, a gente olha então para o relato, quando nós chegarmos no relato da morte física, a gente fala, essa sim foi a mais dolorida para Jesus. Enganamo-nos. Nós nos enganamos quando nós achamos que a dor física de Jesus foi a maior dor que ele sentiu naquele momento. Não foi. Não foi. Vamos analisar então as 3 dores de Jesus. Em primeiro lugar, do versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, a gente vê então a dor existencial. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz que ele clama de dia e de noite e não respondes, ó Deus. Deus não responde. Então, a dor existencial, mesmo nossa, de um homem, de uma mulher, crentes em Cristo, mas pecadores, indignos, a dor da separação de Deus é imensurável. Não dá para a gente mensurar, medir a dor oriunda da separação de Deus. A separação que nós chamamos de separação, ou a dor existencial. É a dor que mais fez com que o nosso Senhor sofresse. Ele temia essa hora. Quando existe um relato de um dentista americano que faz uma análise, ele é cristão, e ele se viu no momento da vida dele, ele falou assim, puxa, mas tem tanta gente que estuda os Salmos, esse Salmo 22, ele relata essas coisas a respeito de Jesus Cristo, os evangelhos falam muito pouco a respeito dos acontecimentos físicos, embora saibamos que as dores de Jesus, as piores foram, a grande dor de Jesus foi a separação do Pai, mas eu, como médico que trata do físico do homem, eu quero fazer um estudo sobre isso. Esse homem fez um estudo, eu tenho esse estudo lá em casa. Irmãos, eu duvido alguém que leia aquele estudo e não se derrame em lágrimas. Eu duvido. Ele relatou, como médico, todos os detalhes das dores físicas de Jesus Cristo. E aquilo é chocante, é aterrador e é comovente, porque quando nós olhamos para nós, você fala, para que isso, Senhor? Por que tudo isso? Para alguém como eu? Como você, nessa manhã? Para quê? Mas ele passou por isso. Quando a gente fala do amor de Deus, às vezes a gente fala assim, o amor de Deus é bom, né? É muito grande. Irmão, quando nós compreendemos o amor de Deus de fato e de verdade, nós nos prostramos diante dele. Não há quem fique de pé diante do amor de Deus. Então, nesses 2 primeiros versículos,
eu estava falando desse médico, né, que ele relatou. Então são coisas extremas, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, quando nós falarmos da dor física. Mas nós entendemos que a dor maior de Jesus Cristo foi a dor existencial. Vejam, quando Paulo relata isso em Filipenses capítulo 2, ele mostra que Jesus abdicou por um momento da sua glória de Deus e assumiu a forma de homem. E quando ele assumiu a forma de homem, ele ainda se esvaziou como homem, foi o mais simples e humilde de todos os homens. Irmãos, não tem como medir esse tipo de situação. Um Deus se fazendo homem e o mais baixo de todos os homens, porque até hoje não houve alguém que foi desprezado como Jesus Cristo foi naquela cruz. Então essa dor existencial, ela é fruto de um eclipse da alma sendo separada de Deus. Longe de Deus não existe alívio, não existe alívio nenhum. É o rugido, quando Jesus ruge lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, ali é um leão rugindo, preso em dores e às portas da morte. Ali não é um homenzinho fraquinho, é um Deus todo-poderoso se rendendo à morte que Ele mesmo criou. É um rugido do leão da tribo de Judá, às portas da morte. Foi sua maior dor, não foi a física a maior dor de Jesus. Então essa foi a maior dor. Deus Pai não poderia ter comunhão mais com o seu Filho, então Ele o abandonou. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, isso é uma realidade de um abandono divino, onde a Trindade, até mesmo a Trindade, sofreu com isso. E Davi não experimentou isso. De uma forma grande e absoluta como Jesus Cristo, não. Ele não experimentou, Davi não. Então aqui a gente vê claramente a voz de Jesus Cristo ecoando na boca de Davi. A segunda dor, meus irmãos, é a dor moral, que vai do versículo 6 até o versículo 8, e também no versículo 18. Ele diz: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem, vejam bem, Davi não está falando todos os que olham para ele, zombam dele. Não, ele diz: todos os que me veem. É Jesus falando através, o Espírito de Cristo falando através da boca de Davi. Todos os que me olham, zombam de mim, meneiam a cabeça e dizem assim: ele confiou no Senhor, que o Senhor o salve. Tipo assim, que se lasque. E todos desprezavam. E no versículo 18 também faz parte dessa dor moral. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Irmãos, isso é zombaria da pior categoria. Isso é zombar. Agora vocês imaginem, nós como homens que temos uma honra tão impura, nos chocamos quando alguém zomba de nós, quando alguém despreza de nós, quando alguém diz para você: você não presta, você não serve para nada, você não é digno de tal coisa. Nós nos sentimos feridos, não é mesmo? Quando somos desprezados por alguém semelhante a nós. Lá na cruz, não era um homem pecador, era um homem santo, era um homem puro. Então ali a dor moral, ela é fruto do desprezo humano, do escárnio e vergonha sofridos pelo Cristo Redentor, por causa dos pecados da própria humanidade, que o fere,
Ele, que não cometeu pecado algum, foi rejeitado pelos seus, mesmo sofrendo pelos pecados deles mesmos. Era por eles que Jesus estava sofrendo, e esses mesmos por quem Jesus estava sofrendo, chegaram até ele, e o desprezaram, e o xingaram, e escarneceram dele. Então a dor moral era muito grande, que nós não podemos aqui também calcular, nós não podemos calcular. A dor de um Deus, homem, pendurado naquele madeiro, já estava passando por momentos realmente difíceis, e o primeiro grande deles é pela separação de Deus, a sua existência, a sua substância divina, estava sofrendo com isso, a existencial. Agora a dor moral, porque ele estava sofrendo por causa de outros. Ele não havia cometido nenhuma injustiça, nenhum pecado, e ele estava sendo crucificado, estava sendo condenado à morte, da pior morte possível, e da morte mais vergonhosa possível, e ainda assim, por causa dos outros, e não dele mesmo. Então era uma dor moral também muito grande. Agora, vamos ver um pouquinho sobre a dor física, que vai do versículo 12 até o versículo 17. Essa aqui a gente vai ter que se deter um pouquinho mais, mas ela também nos mostra alguma coisa, e eu acho que Davi, o Espírito Santo, através de Davi, quer nos falar alguma coisa, por causa da dor física. A dor física é a que mais vai nos trazer, talvez, um choque, talvez mexer com o tico e o teco aqui dentro, né? Talvez vai mexer mais com a nossa emoção. Então, do versículo 12 ao versículo 17, a gente vai ver a dor física do Messias. São os horrores da crucificação descritos por Davi, ainda quando esta prática não era muito comum em sua época. Como sabemos, Cristo já foi para a cruz bastante ferido e debilitado. Em primeiro lugar, a gente tem que saber disso. Na época de Davi, quando Davi escreveu o Salmo 22, a crucificação não era muito comum. Você pode ver nos relatos de Samuel, de Reis, você não encontra muitos relatos, ou nenhum relato a respeito de crucificação. Embora, em Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 23, Deus já havia previsto que todo aquele, ele diz, Deus ensinou a Moisés, que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio já falava sobre isso. Moisés já estava prevendo também. Ele já previu algo lá na frente. E Davi relata o que aconteceu em alguém preso no madeiro. Um maldito. Então, Davi vai falar sobre isso. Uma outra coisa também que a gente precisa entender, que quando Davi chega ao lugar de crucificação, no Gólgota, ele já estava bastante ferido, bastante debilitado, bastante sofrido, bastante dolorido em seu físico. Ele já tinha sido, quando o prenderam no Getsêmani, levaram para o sumo sacerdote para ser interrogado. Ele não abriu a sua boca, e por não abrir a sua boca, os soldados o esbofetearam em sua cara. Como vocês não respondem ao sumo sacerdote? Como você não responde ao sumo sacerdote? O soldado disse. E esbofetearam, e ainda ele continuou quieto, como ovelha muda. E aí então os soldados amarraram um lenço sobre os seus olhos, vendaram seus olhos, e ali ainda, na presença dos sacerdotes e do sumo sacerdote, os soldados romanos começaram a espancá-lo. Diz ali que eles davam murros em Jesus. E falavam assim: profetiza, ó Senhor, quem é que te bateu? Então, além do escárnio moral, da dor moral, da dor existencial, a dor física se faz presente ali, e ele foi espancado.
não por um, mas por vários soldados romanos, que eram soldados bastante acostumados com impor sofrimento aos seus presos, aos seus detentos. Eram carrascos, eram maldosos, eram cruéis, eram treinados para isso. Depois disso ele foi levado para fora, agora por Pilatos ele foi interrogado, tiraram as suas roupas, colocaram vestes, como se fossem vestes honradas nele, como se fosse um rei, porque ele assim se posicionou como rei dos judeus. Depois do interrogatório de Pilatos, Jesus foi levado encaminhado na 3ª hora do dia para o caminho do Gólgota, e ele saiu, não me lembro agora, parece que não dava 1000 metros, acho que eram 800 e poucos metros, do local da última investigação e interrogatório de Pilatos, até o monte que se chamava Monte Gólgota. Parece que foram 800 e poucos metros, não dava 1 quilômetro. Mas para alguém que já havia sido espancado, e quando terminou o interrogatório de Pilatos, Pilatos entrega para que ali mesmo, no lugar de julgamento, no pátio externo de onde Pilatos o julgava, ele entregou para os soldados, e os soldados prenderam ali no lugar onde ele ficava com as mãos amarradas para cima e de costas, e ali de costas os soldados lhe deram açoites, muitos açoites. E ninguém pode dizer assim, eles respeitaram a lei dos judeus. Qual era a lei dos judeus? No máximo 40. Quem dera. Eles eram romanos. Eles não tinham coração. Eles não tinham sensibilidade. Quem dera fossem apenas 40 açoites. Nós não sabemos quantos açoites Jesus tomou, mas sabemos qual era o instrumento de açoite dos romanos. Era um chicote de 3 filamentos compridos, um chicote bastante forte, e em suas pontas havia algumas bolas de metal, porque essas bolas faziam ferimentos profundos e hematomas que quase trituravam os ossos que estavam recebendo os açoites. Então, além de cortar como uma navalha, aquela tira, talvez uma tira de couro ou de tecido, bastante resistente, essas 3 tiras, que cortavam quando era batida, elas tinham essas bolas nas pontas que quebravam alguns ossos e quase penetravam na pele. E depois das primeiras pancadas, os cortes iam se aprofundando milímetro a milímetro, até chegar numa segunda camada, que é a camada da carne. E aí então, a dor não dava para medir. Era açoites em cima de açoites, em cima de açoites, em cima de açoites, pancada em cima de pancada, aprofundando, vez por vez, os seus cortes, os seus tecidos dilacerados. Então, essa dor física era bastante intensa. E não acabou aí. Depois desse espancamento, onde Jesus desceu dali, praticamente não conseguia ficar de pé, o que acontece? Colocaram sobre ele a cruz, a sua cruz, e o fizeram caminhar por longos e longos 800 e poucos metros. No meio do caminho ele não aguenta, quem sabe se ajoelha com a cruz nas costas, e um sirineu, estando ali presente, é convocado pelos romanos, soldados, para ajudar a carregar a cruz. E esse então ajuda Jesus a carregar a cruz. Temos aí um relato aproximado de que essa caminhada durou mais ou menos 3 horas, mais ou menos, até chegar na hora terceira, na hora terceira, que é às 9 horas da manhã, quando ocorre a crucificação. Então, das 6 horas até as 9 horas da manhã, no nosso horário,
foram 3 horas de caminhada praticamente, de espancamento e caminhada até o Monte Gólgota. Então, quando ele diz, agora eu vou correr um pouquinho, e nas palavras do Salmo 22, ele diz assim, derramei-me como água. O que Davi está querendo dizer aqui? E o médico nos ajuda, dizendo isso, esse dentista que fez essa pesquisa. Ele diz que ali, quando Davi diz derramei-me como água, ele está dizendo que sua alma se derretendo dentro dele. E ele diz que está sentindo tonturas. Quando eu derramei-me, eu fiquei mole. Ele está sentindo tonturas, fraquezas. Está tendo tonturas ali. E ele não consegue mais ficar de pé. Ele não consegue mais ali na cruz, nessa caminhada, ele já sente esse tipo de tonturas, de fraqueza. A sua alma já se desmancha como água. Depois, na sequência aí, você está acompanhando de 12 a 17, né? Do Salmo 22. Na sequência ele diz, os meus ossos se desconjuntaram, ossos desconjuntados, são juntas se deslocando. São juntas se deslocando, agora sim, já preso no madeiro, preso na cruz, a posição de um crucificado já desloca as suas juntas. São também acompanhados de fortes cãibras musculares, além das juntas se deslocando, se separando, se rasgando dentro dele, os músculos começam a sofrer cãibras e se romper também dentro dele. A posição do crucificado é terrível, não tem apoio, o mínimo apoio que ele tem nas mãos, já não dá mais para voltar para trás, o seu tórax, o seu corpo, a sua parte do corpo de Jesus, do tronco, já não consegue mais fazer força para ficar para trás, ele avança para frente. E os pés que poderiam dar algum apoio já estão entrelaçados um sobre o outro e já não dá muito apoio. Então ele fica sem apoio. E o que é que acontece com isso? Suas juntas se deslocam. Pode-se dizer que Jesus esticou um pouco ali. Se ele media 1,80 de altura, ele passa quase 1,90, 1,95, porque as suas juntas se esticam. Imaginem a dor. Que mais? Ele diz que então os seus ossos se desconjuntaram, juntas se deslocando, fortes câimbras musculares e ossos se partindo. Agora sim, alguns ossos já se trincam. É muita dor. Na sequência ele fala, o coração, ele diz que o coração está se derretendo dentro dele. Ele diz, no versículo 14, derramei-me como água, e se desconjuntaram meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O que é que acontece aqui? Acontece o seguinte, que esse detalhe aqui, é muito mais do que um infarto do miocárdio. É muito mais. Não é um infarto. Não é. Sabe o que acontece aqui, meus amados? Acontece o seguinte, depois de um tempo de crucificação, o corpo do crucificado, ele vai perdendo água. Ele vai se desidratando. Perdendo água, perdendo água, perdendo água. Ele vai se desidratando. O que é que acontece com o sangue dele? O sangue fica grosso, quase um creme dentro dele. O que é que o coração tem que fazer para bombar e para jorrar e para irrigar todas as partes do corpo? Ele acelera, ele bate forte. Então, o coração tenta bombear o sangue grosso devido à falta de água. Então, o coração, depois de um esforço inimaginável, o coração literalmente explode. Ele arrebenta dentro do peito do homem crucificado. Ele explode. O que mais Davi fala? Ele diz que secou-se o meu vigor. O que é isso? Falta forças até para respirar, meus irmãos. Aqui ele fala, eu não tenho mais força, acabou o meu vigor. Ele está falando da respiração dele. A posição do crucificado, com o tórax comprimido, os pulmões comprimidos, os hematomas das pancadas sofridas, toda essa falta de hidratação,
de água dentro do organismo, faz com que os seus pulmões estejam comprimidos numa posição que lhe causa asfixia. Está começando a asfixia. Os pulmões, então, torturados, tentam tomar pequenos golpes de ar. São respirações curtas e rápidas. Ele tem força para trazer para dentro, mas ele não tem força para expelir o ar. Irmãos, isso é terrível. Eu não sabia disso. São coisas tremendas. A língua se me pega ao céu da boca, Davi diz. O que quer dizer isso? É uma extrema sede provocada pela desidratação e febre altíssima devido aos ferimentos profundos e hematomas em todo o corpo. Então agora ele começa então a falar sobre sede, desidratação. E então ele chega Davi culmina na profecia dele, e ele diz assim: perfuraram minhas mãos e meus pés, e aqui ninguém pode dizer. Não, ele não está falando sobre crucificação. Irmãos, não havia nenhuma outra forma de tortura que se perfuravam pés e mãos, a não ser na crucificação. Não tinha nenhuma outra maneira de tortura naquela época, em nenhuma época bíblica, a não ser na crucificação. Então Davi, sim, profetiza, é na cruz que Jesus está. Por isso é chamado o Salmo da Cruz, né? O Salmo da Cruz. Perfuraram meus pés e minhas mãos. A prova principal de que Davi falava da morte de cruz. Ele diz: meus ossos estão me olhando. Os ossos estão olhando para Jesus. Não é Jesus que está olhando para os ossos. Olha que coisa interessante. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que Davi quer dizer com isso? Os profundos cortes em sua carne, dilacerada pelos açoites romanos, cortando todas as camadas de carne humana, depois dos açoites. Esses cortes expunham seus ossos a si mesmo. Só que nenhum deles foi quebrado, porque foi uma promessa, uma profecia também. Nenhum osso de Jesus foi quebrado, porém foram expostos. A carne foi rompida, foi rasgada, foi cortada, e com esses cortes os ossos estão para fora, e ele mesmo consegue ver os seus próprios ossos. Se ele conseguiu dar uma olhada para baixo, para os seus braços e para o seu peito, ele pôde ver ossos olhando para ele. Que coisa dolorosa. Então, eu quero encerrar essa primeira parte. Por duas vezes a gente entende nessa passagem de 12 a 21, que por duas vezes nessa primeira parte Davi expõe todo esse sofrimento profético diante de Deus em oração, relembrando sua confiança no Deus que salva o justo desvalido. Deus salva o justo desvalido, e suplicando a sua ajuda urgente. Ele diz no primeiro versículo que ele clama a Deus. Então ele ora. Depois ele diz no versículos 9 até o versículo 11, Jesus faz uma nova oração, segundo Davi. Parece que Jesus faz uma nova oração, nas palavras de Davi. E do versículo 19 a 21, Jesus, o Messias, faz uma nova oração. Não sabemos se tudo isso está condensado no clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Ou se de fato Jesus orou mais algumas vezes, não há relato. Isso também não importa, na verdade. O que importa é que isso nos ensina que nas horas de dor, a oração, nas horas de dor e solidão, a oração é nossa única companheira. A oração é a nossa única companheira. Vamos avançar rapidamente a segunda parte, me desculpe pelo horário, mas eu quero terminar o Salmo. Ele diz o seguinte, segunda parte: o encanto da vitória do Messias imputada à sua igreja. Aqui a gente já vê o outro lado da moeda. Versículos 22 a 26. Do versículo 22 a 26 a gente vê que Davi relata assim: aos meus irmãos, no meio da congregação, na descendência de Jacó, posteridade de Israel, na presença dos que o temem. Então, de quem Davi estava falando aqui em primeiro lugar?
quem foram os primeiros beneficiários da morte sacrificial de Jesus Cristo? Os judeus. Foram os primeiros beneficiários. Quando Davi começa a relatar a posteridade de Israel, a descendência de Jacó, aos meus irmãos, Jesus está falando dos judeus. O Davi está falando dos judeus. E aí confere claramente com as ordens de Jesus Cristo. Após a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte, ele apareceu aos seus discípulos, fez deles seus apóstolos, derramou sobre eles o seu espírito, mas antes ele disse assim: antes de ir até os confins da terra, comece em Jerusalém. Falem de mim em Jerusalém. Evangelizem, a começar em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então os primeiros beneficiários aqui já estavam profetizando. Davi profetizou. Era para os judeus primeiro. Era para os judeus primeiro. Em segundo lugar, do versículo 27 a 29, aleluia, agora a coisa se expande. E a vitória de Jesus nos encanta por causa disso. E nesses versículos de 27 a 29, ele diz que se converterão os confins da terra. É exatamente os termos que Jesus usa quando ele fala no começo do livro de Atos, que era para eles começarem em Jerusalém, por toda a Judéia e toda a Samaria, mas até os confins da terra. E isso nos alcança até hoje. Os confins da terra ainda não chegou ao fim. Os confins da terra ainda vai ter gente que vai ser salva até o último homem nascido nesse mundo. Isso é os confins da terra. Então abrange todos os gentios. Ele diz, se converterão os confins da terra, todas as famílias das nações. Acompanha aí. Ele diz que os opulentos da terra se prostrarão perante ele. Até os rebeldes, opulentos da terra, soberbos, reis soberbos, muitos se converterão e se converteram ao cristianismo. Roma teve que se curvar, como eles chamavam, essa nova seita. Até que, por bem ou por mal, não sabemos, Constantino diz que agora essa é a religião oficial de Roma. Irmãos, Roma se curvou diante do poder do cristianismo. E nos atinge até hoje. A vitória que nos encanta de Jesus Cristo vence os limites da soberba humana, da cultura humana, os limites geográficos, culturais e qualquer outro que você pode pôr. O cristianismo arrebenta todas essas barreiras. E aqui então nós vemos os gentios também inclusos nos benefícios conquistados pelo Messias. Em último lugar, terminando o Salmo, os dois últimos versículos, 30 e 31, Jesus, ou melhor, Davi, menciona um novo Israel. Ele diz que uma geração vai contar a outra geração, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor na geração vindoura, hão de anunciar a justiça dele, isso futuramente, né? E ao povo que há de nascer lá na frente, que ainda não nasceu todo ele, mas ainda há de nascer, contarão que foi ele que o fez. E se você pega essa última frase de Davi, ele que o fez, e você encaixa nas últimas palavras de Jesus na cruz, quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Está consumado. Jesus olha para cima e fala para o pai dele: terminei, pai. Terminei a minha tarefa. Concluí a minha tarefa. Pai, está consumado. Irmãos, isso é maravilhoso. E aqui nós vemos então a era da igreja sendo fundada. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A única igreja de Cristo, comprada com o seu próprio sangue. Aqui vemos o próprio povo eleito, dando continuidade na obra da grande comissão que você lê em Mateus capítulo 28, de 18 a 20, o que é que Jesus ordena para a sua igreja? Ele está falando para a sua igreja,
para os seus eleitos. Ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é meu plano. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, essa ordem que nós recebemos nessa manhã, ou melhor, é a ordem que nós nunca deixamos de ter. É uma ordenança do Senhor. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, não tem fronteiras mais. Não é mais aquele povo lá, será? Eu vou pregar para aquela pessoa, uma pessoa tão corrupta, uma pessoa tão depravada, será que merece pregar o Evangelho? Não interessa, os opulentos da terra têm o mesmo direito que você, porque o mesmo coração que você tem é o coração do pior preso que está lá na cadeia, de segurança máxima. E todos merecem ouvir, ou merecem, não merecem nada, mas pela graça podem ouvir. Cabe a nós, como igreja, falar dessas coisas aqui para todo mundo, até os confins da terra. E mais, a igreja tem a obrigação de ensino, de ensinar a guardar as coisas que você tem ordenado. O primeiro que nós vamos estudar nessa noite, se Deus assim o permitir, o primeiro e grande princípio para uma igreja se manter viva, não é somente cuidados de visitação, não é somente louvores, por mais qualidade que tenha, não é somente comunhão, não é somente estar juntos, mas é ouvir a palavra de Deus. Este é o maná descido dos céus, que alimenta o rebanho de Deus e faz com que eu e você tenhamos força para sair lá fora e pregar o Evangelho, tenhamos estrutura para poder sair e falar das boas novas para outras pessoas, tenhamos estrutura para dar um testemunho de vida. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, se Deus permitir. A igreja do Senhor cabe conquistar a sociedade. De que forma? Não só falando, mas também vivendo. Quem pode olhar para mim? Um homem relaxado, um homem só murmurador, um homem que nunca está satisfeito com nada. Quem quer desejar esse Deus que eu tenho? Então, a igreja precisa aprender como é que se comporta, de maneira santa e irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então nós concluímos, e vamos dizer que em Atos, capítulo 2, versículo 23, a gente vê ali que Pedro, no seu discurso, ele diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando. Pedro está falando com os israelitas que estavam dizendo que essa pregação deles em várias línguas no dia de Pentecostes é porque eles estavam bêbados. E Pedro fala: não é isso, isso é uma profecia que está se cumprindo. Mas ele mostra, além da profecia que estava se cumprindo, que é do livro de Joel, ele aponta para Cristo. E ele fala assim: este que vocês crucificaram. Pedro prega a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. É uma pregação cristocêntrica de Pedro. E o que é que acontece? 3.000 almas se convertem, no mínimo 3.000 almas. Então, aplicando algumas dessas coisas que estudamos nessa manhã. Em primeiro lugar, concluindo e aplicando, a proclamação do Evangelho puro e simples consiste em falar da justiça divina que impõe sofrimento e dores ao Cordeiro Santo de Deus, mas também em sua vitória final concede graça e salvação ao pecador que crê. Então, a pregação do Evangelho ela consiste de duas partes. A parte que mostra assim ao pecador o problema do pecado. Você é um pecador que não merece nada a não ser a morte, mas essa morte caiu sobre alguém chamado Jesus Cristo, que te salvou. E se você crê nele, você também será salvo. Essa é a boa nova que eu quero te contar. Então consiste de duas partes: de justiça e de graça que salva. Em segundo lugar, as dores da cruz, meus irmãos, agora vamos aplicar a nós pecadores. As dores da cruz
são as dores que o pecado provoca em nossas vidas, sendo verdadeiros filhos de Deus. Você e eu vamos sentir essas dores, lógico, muito, muito, muito menores do que o Senhor sentiu. Não dá para comparar, mas vamos sentir algo semelhante, em menor escala, mas nós vamos sentir essas dores porque também somos filhos de Deus. E quando é que nós sentimos essas dores? Quando nós pecamos. É diferente de Jesus. E graças a Deus por essas dores. As dores que Deus nos abandona. As dores que você se sente humilhado pelo desprezo dos outros. E as dores físicas porque esse abandono provoca na sua alma. E você sente dores. Davi fala sobre isso no Salmo 51 e no Salmo 32. Os meus ossos vão se secando. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. E eu estou à porta da morte. Então, meus irmãos, quando isso acontecer na tua vida, coloque diante de Deus. Será que Deus quer falar com você? Peça para Deus sondar o teu coração. Será que existe pecado na minha vida? Eu estou fazendo um pouco diferente daquele ensino que nós temos, né? Nem sempre sofrimento é pecado. Sim, mas às vezes é. Mas às vezes é, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos buscar de Deus luz sobre a verdade. Esse sofrimento pode ser, sim, provocado pelo pecado em nossas vidas. E qual é a cura? A cura está em voltar para a cruz. A cura está em assumir o pecado, arrepender-se, confessar e deixar o pecado. Não há outro remédio para a cura, a não ser isso aqui, meu irmão, minha irmã. Se estamos em pecado, não há como nos curarmos sem arrependimento, sem assumir pecado, reconhecer que é você, eu pequei, somente eu, não transfere. Em terceiro lugar, confessar o pecado. Em quarto lugar, deixar o pecado, deixar a vida de sofrimento, muitas dores, deixar. Esse sofrimento eu mereço. Esse sofrimento é meu, porque eu pequei. Mas eu não quero mais, Senhor, então me livra disso. Choramingar pelos cantos não cura. Cura arrependimento, confissão e deixar o pecado. Isso cura. Quando isso é real, é legítimo, é de fato e de verdade. Em terceiro lugar, o povo de Deus ama a mensagem da cruz. Ela é o centro nevrálgico da nossa redenção. É onde nosso Cristo pagou um alto preço por nós. A cruz é o palco onde Deus revela o seu imenso amor pelos pecadores. São palavras de Hernandes Dias Lopes, né? Foi onde Deus demonstrou sua perfeita justiça sobre o Cordeiro Santo de Deus, nosso substituto. Ele não merecia estar lá, mas ele nos substituiu. Era para mim, era para você estar lá. Não Jesus, mas ele nos substituiu. E Deus impôs a sua justiça sobre ele, o seu sofrimento. É fruto da justiça de Deus. É lá, na cruz, que vemos os nossos pecados castigados em Jesus. Então, nós amamos a mensagem da cruz, pois por ela nós fomos libertados do cativeiro, da condenação e morte eternas, para a liberdade dos filhos de Deus e para a vida eterna com Deus na glória. Então, nós amamos a mensagem da cruz. Eu queria terminar com as palavras de Jesus, que a gente pode aplicar também aqui no Salmo 22, quando ele diz, João diz que Jesus falou o seguinte em João, capítulo 16, versículo 33. É um resumo de tudo o que aconteceu nesse salmo e a aplicação na sua igreja, para a sua igreja. Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Cabe a nós desfrutarmos dessa paz. Vamos fazer uma oração?